É o canal do Rangel. Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu me chamo Felipe Rangel. E você que ainda não se inscreveu no canal, já se inscreva aí, aperte o botãozinho, ative as notificações no sininho também, dê o like no vídeo e compartilhe com os amigos e amigas, beleza? Tarcísio, puxa a vinheta. Bom galera, vocês sabiam que em 1976 houve rumores de que os Beatles tinham voltado anonimamente e lançado um álbum novo com músicas inéditas? Pois é, esse rumor aconteceu em 1976 e eu vou explicar aqui pra vocês. Então, em 1976, o jornalista Steve Smith, do Providence Daily Journal, soltou no seu jornal uma matéria para angariar bandas novas ali, fazer matéria sobre bandas novas, né, para mandarem os seus discos. Na época ainda mandava-se discos por correios, né, escritórios de jornais, para revistas, né, para gravadoras, se mandava disco, né, pela caixa postal. Então o tal do Steve Smith lá teve a ideia de lançar essa matéria no jornal lá para angariar bandas novas, receber discos novos. Certo dia Steve levou uma caixa que tava ali cheia de vinis, né, que tinham recebidos e tal, levou para sua casa e uma capa ali chamou a atenção dele, uma capa com um sol gigante, uma capa muito bem feita, muito bonita, né, muito bem desenhada ali, bem feita, né? Pra uma banda nova, tava meio esquisito o negócio, ele não parecia, não era uma coisa amadora, né? Era uma coisa muito bem feita, muito profissional, né? Então chamou a atenção dele, ele colocou na sua casa o som pra tocar. Foi então que ele ficou em choque, ele entrou em estado de choque. A primeira música ali que começa, ele já sentiu a semelhança com os Beatles. A introdução ali da primeira música que abre o disco, é muito parecida com a introdução de Strawberry Fields. É o mesmo instrumento ali, aquele... Olha eu fazendo barulhinho de instrumento aqui. Bom, vocês que são fãs aí de Beatles sabem, né? Ou se não souber, vai lá ouvir Strawberry Fields, onde quer que seja aí, que vocês vão ver que a introdução é muito parecida. Então, voltando ao Steve ouvindo as músicas na casa dele, né? Ele colocou o disco lá, o disco não tinha nome, ele abriu o vinil lá pra ver os créditos, né? Quem são os compositores, nome dos artistas, né? Nome da banda e tal, não achou nada, simplesmente não tem nada, tem lá produzido e gravado, mixado, tudo pela mesma coisa ali, que estava escrito no caso ali, Klaatu. Nossa, Klaatu, tudo Klaatu, 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 quem gravou Klaatu, tudo Klaatu. E ficou aquele mistério no ar, né, que será esse Klaatu, né, que banda é essa, Klaatu, né? Só que ele notou ali logo que já tinha, as baterias eram muito parecidas com as do Ringo Starr, as guitarras, os timbres muito parecidos com o George Harrison e do John Lennon, as melodias muito parecidas com o Paul McCartney. A música que abre o disco, ela tem a voz do cara que tá cantando ali, é muito parecida com a do George Harrison. Então ele já começou, ele como jornalista, né, já começou a criar ali na cabeça dele, nossa, será que os Beatles voltaram e estão querendo divulgar no anonimato, jogar só pra ser conhecido pela música, né, e se não serem reconhecidos. Ele voltou lá pro seu jornal no dia seguinte, ou sei lá, na semana seguinte, e lançou a matéria. Mostrou a capa do disco lá, né? Printou lá a capa do disco na matéria e soltou um rumor, né? Que será que eram os Beatles? O que vocês acham, né? Vão atrás e tal pra ouvir, pra ver as semelhanças. Ele começou a ali especificar algumas semelhanças também, né? Pra aumentar ainda mais os rumores, né? Que poderiam ser ali os Beatles, né? Talvez querendo fazer uma volta sem aparecer, né? Vamos dizer assim. E um detalhe muito interessante que chamou a atenção do Steve ali é que o disco foi lançado pela Capitol Records. A Capitol Records, pra quem não sabe, é a distribuidora e produtora na época, né, a gravadora ali, é o record label, né, que fala, dos Beatles nos Estados Unidos. Os lançamentos dos Beatles nos Estados Unidos eram lançados pela Capitol Records. E ele pensou, pô, uma banda também que tá começando a ser lançado pela Capitol Records, logo de primeira, num disco desconhecido, um som totalmente psicodélico, muito parecido com o Sgt. Pepper's ali, né, com o Magical Mystery Tour dos Beatles. É muito esquisito, né, tipo, lançarem um disco já pela Capitol Records, todo um mistério, não falam quem é e tal, né? O rumor ele levantou o rumor, só cresceu ali a hipótese de que podia mesmo ser os Beatles, tinha muitas evidências ali, né? Então até que um certo dia o tal do Steve Smith decidiu ir atrás de algum empresário, de alguma coisa, da própria Capitol, né? Pra saber quem que era o tal do Klaatu ali, né? Quem que tava por trás daquilo tudo, né?
E aí então que ele conseguiu o contato ali de um tal de Frank Davis, que era o empresário do tal Klaatu, né? E o Frank Davis deixou tudo muito vago, não especificando quem eram os músicos, não especificando quem era a banda, de onde veio, pra onde vai, só disse que realmente existia uma banda Klaatu e tal, e que lançou o disco e que tava começando ali, e eles queriam ser reconhecidos pelas suas músicas, não pela sua aparência ou eles aparecerem, né? Eles queriam ser reconhecidos apenas pelas suas músicas, simplesmente pelas suas músicas. Então o Steve Smith aumentou ainda mais a possibilidade, né? A chance do rumor crescer, né? Dele achar que cada vez mais eram os Beatles. Realmente isso podia ser, era uma forte evidência ali que eram os Beatles querendo se esconder, né? E aí então o Steve teve uma outra descoberta, depois que foi uma evidência assim que aí ele falou, putz, é os Beatles, não tem como não ser. Que é o seguinte, antes da tal Klaatu lançar o disco de fato, esse primeiro disco, né, pela Capitol e tudo mais, o Ringo Starr lançou o disco Goodnight Vienna. E na capa do Goodnight Vienna, o Ringo faz ali uma referência ao filme The Day the Earth Stood Still, ou seja, o dia em que a Terra parou, lançado em 2008, né? Na verdade eles refizeram, né, o filme, o remake, né, do filme em 2008 com Keanu Reeves, inclusive. Bom, mas voltando aqui ao Ringo Starr, né? Ele lançou esse Goodnight Vienna, né, o disco dele, com a referência ali na capa ao dia em que a Terra parou, né, o tal do filme. Detalhe, qual o nome do personagem principal do filme? Klaatu. Aí o Steve Smith não teve dúvida, falou, realmente é os Beatles, e aí foi divulgando matérias e tal, divulgando no jornal dele as matérias sobre o Klaatu, que eram os Beatles voltaram, que não sei o que e tal. E na época não existia internet, né, não tinha Google, não tinha nada disso, então assim, começou a correr pelas rádios, pelas fanzines da época, né, que os Beatles tinham voltado com sob o nome de Klaatu e não queriam aparecer, que eles queriam só divulgar as músicas, né. Tanto foi a febre, e tanto deu certo, né, a divulgação disso aí, sobre as más línguas ali, né, o pessoal falando, o burburinho e tal, que o Klaatu começou a subir nas paradas de sucesso, acreditem ou não. Então assim, o disco estourou e assim os rumores começaram a crescer mais ainda, e as pessoas foram descobrindo o Klaatu e associando mais ainda aos Beatles. E o outro detalhe importantíssimo também, que o Steve Smith foi atrás, é que o significado de Klaatu quer dizer been here before. Na tradução, já estive aqui antes, fazendo referência ali aos Beatles, né? Então assim, muitas coisas ligando, muita ligação ali com os Beatles, né? Não tinha como não ser, certo? Foi aí então que um certo camarada, desconfiado dos rumores, da história toda, foi atrás do tal do Klaatu, né? Pra saber. Ele foi um pouco mais inteligente, esse outro cara, ele foi atrás do escritório onde registram o copyright, né, os direitos autorais de quem faz a música ali. E ali não estava, as músicas desse Klaatu não estava registrado no nome de John Lennon, nem Paul McCartney, nem Ringo Starr, nem George Harrison. E estava assim, registrado no nome de 3 canadenses, de 3 músicos canadenses. Então aí ele já viu que era apenas um rumor, né, que era uma coincidência assim absurda, porém não era de fato os Beatles ali, que eram o tal do Klaatu, né. E aí ele foi na mídia, divulgou que o cara que soltou, o tal do Steve Smith, né, que soltou o burburinho que o Klaatu era os Beatles e tal, o cara era surdo, que ele tava inventando história, que era tudo mentira, que não passava de coincidência e tal. O burburinho então foi desmentido e os fãs de Beatles ficaram decepcionados, né, porque eles tinham ali a esperança que voltasse os Beatles na época, que realmente eram os Beatles. E o que aconteceu foi um efeito duplo ali pro tal do Klaatu, né, porque eles acabaram sendo descobertos, no final das contas, né? Eles surfaram ali na onda, no hype dos Beatles, então eles deram uma subidinha, só que quando descobriram e divulgaram que eles não eram realmente os Beatles, deu uma caída vertiginosa, muitos deixaram de ouvir o Klaatu, né? E até boicotaram, né, o Klaatu das rádios e tal, por terem se escondido ali, mascarado, né, a história e não se pronunciado sobre a história, deixando rolar, né? Então assim, o Klaatu na verdade não passou de músicos ali que realmente, no final das contas, teve um fundo de verdade. Eles realmente não queriam aparecer no começo, né? Eles não queriam divulgar a imagem deles, queriam ser conhecidos pelas suas músicas e acabaram sendo conhecidos pelas suas músicas, no final das contas, né? O rumor dos Beatles que deu uma alavancadinha ali. E outra, ser comparados com os Beatles, né, não é uma coisa ruim, né? É uma coisa muito boa. Bom, então é isso, galera. Esse foi o vídeo aí de uma curiosidade sobre os Beatles, que é uma banda que eu amo muito. Espero que vocês tenham gostado. Vou colocar aqui na descrição do canal o disco do Klaatu para vocês ouvirem esse primeiro disco, que foi o disco que levantou o rumor, né? Vou colocar ele aqui, tem no YouTube,
Vou colocar na descrição aqui pra vocês ouvirem, dar uma olhada e dar uma comparada ali, pra ver se realmente parece ou não com os Beatles. Depois deixe nos comentários aí o que vocês acharam, beleza? Valeu galera, é isso, até um próximo vídeo e tchau!